Bom, esta lição visa apresentar componentes básicos de computadores digitais, sendo o componente mais importante a memória. Existem três grandes tipos de memórias de semicondutores. Em primeiro lugar, existem a memória de acesso aleatório, ou RAM, do inglês Random Access Memory. Estas memórias são voláteis, desaparecendo o conteúdo quando a alimentação é cortada. Existem também memórias só de leitura, ou ROM, Read Only Memory. Estas memórias não perdem informação quando as memórias são desligadas da alimentação. Existem também memória só de série, que contrariamente às RAM, o acesso às diversas posições é sequencial. Existem dois tipos de memória RAM, a RAM estática e a RAM dinâmica. Portanto, na RAM estática, a informação guardada pelo estado de condução ou corte de um ou conjunto de transistores. Podemos observar aqui um esquema simplificado de uma célula de armazenamento de um bit de memória RAM estática. Portanto, os MOSFET Q2 e Q5 formam uma carga ativa. Portanto, são NMOS que funcionam como transistores de reforço. Estes transistores poderiam ser substituídos por resistências em polissilício, mas isso aumentaria a ocupação de área, portanto, na pastilha semicondutora. E com MOSFETs, portanto, consegue-se ter uma maior densidade de células de memória. Os MOSFET Q3 e Q4 são os componentes ativos ou de latching, que são os componentes responsáveis pelo armazenamento do bit. Portanto, vamos observar aqui um caso, o funcionamento desta memória. Vamos imaginar que a tensão entre o gate e a fonte do MOSFET 3 é igual a VDD. Portanto, a tensão aqui VGS3 é igual a VDD, então este MOSFET 3 vai entrar em condução. E atenção, vamos imaginar que os MOSFETs são todos ideais, isto é, que a tensão entre o dreno e o SOR e a fonte é igual a zero quando eles estão em condução. Então, com o MOSFET 3 em condução, a tensão VDS3 é igual a zero. E, portanto, aqui o potencial 0 volt, aqui representado pela massa, vai ser aplicado neste nó, neste e também neste nó. E aqui neste. Portanto, a tensão no gate do MOSFET 4 vai ser igual a 0 volt. Okay? E por esta razão, como o VGS4 é menor que VTH-N, portanto, que é menor que a tensão linear de condução do MOSFET N, então o MOSFET 4 vai estar cortado. E como sabemos que quando em condução o MOSFET ideal, a tensão VDS é igual a zero, portanto este MOSFET Q5 vai estar em condução e, portanto, o potencial VDD vai-se aplicar aqui à fonte, vai-se aplicar aqui ao gate, à porta do MOSFET 3, que a gente já tinha anteriormente, portanto, admitido isso. Portanto, temos aqui, então, um reforço, uma espécie de realimentação positiva. Então, temos aqui a aplicação de VDD e também temos o VDD aqui neste terminal do MOSFET 6. E, portanto, temos aqui um reforço, portanto, aqui, atenção, portanto, temos aqui um reforço do VGS3 e, portanto, temos aqui um reforço do estado de corte do MOSFET 3. E, portanto, nesta situação temos, então, aqui um zero armazenado aqui à esquerda e um 1 armazenado aqui do lado direito. Portanto, é isso. Então, por definição, será armazenado um 0
se o MOSFET 3 estiver em condução e será armazenado o 1 se o MOSFET 4 estiver em condução. Bom, a gente viu lá atrás que, portanto, o MOSFET 4, nesta situação, o MOSFET 4 está em corte. Se o MOSFET 4 ficar em condução e o MOSFET 3 em corte, aqui o azul transforma-se em vermelho e o vermelho transforma-se em azul. E, portanto, o 0 aqui armazenado vai se transformar em um 1 armazenado. Portanto, numa memória semicondutora, as células organizam-se em uma matriz de n linhas por m colunas. Vamos ver aqui um exemplo da organização de uma memória com 1024 posições. Então, a matriz portanto, possui 32 linhas por 32 colunas. Portanto, a seleção faz-se coincidindo, a seleção de uma posição faz-se coincidindo uma linha e uma coluna. Ok? Temos então aqui o descodificador de linha e aqui o descodificador de coluna. Aqui para se armazenar em 10, portanto, 1024 posições, portanto, 1024 é igual a 2 à décima, ok? Então vamos ter, para 1024 posições, precisamos ter endereços com 10 bits. Então, o que fazemos é, partimos o endereço de 10 bits em 2. Portanto, usando os bits mais significativos para mapear a linha, e os 5 mais significativos para mapear a coluna. Ok? Então vai haver, portanto, a seleção de uma determinada posição vai ser feita de maneira a que aqui na ceia, uma destas 32 linhas vai portanto, dependendo do valor que temos aqui no endereço de 10 bits, vamos ter um valor, portanto, 5 bits, dos 5 bits menos significativos, não é? Vão estar aqui aplicados desde o A0 até ao A4. O descodificador vai, portanto, colocar 1 em uma das 32 linhas. Por exemplo, vamos imaginar que é esta linha aqui, sem definir um número. Somente sabemos que será maior que 0 e menor que 31. E agora vamos aqui, os 5 mais significativos vão ser aplicados aqui, portanto, os 5 bits mais significativos do endereço vão ser aplicados aqui, portanto, na entrada do descodificador e, portanto, são os bits desde o A5 até ao A9 e, portanto, dependendo do valor que aqui está, uma das 32 linhas vai ser ligada. Vamos imaginar que é esta aqui. E, portanto, desculpem, uma linha não, uma coluna. Portanto, vamos imaginar que a coluna que é ativada, portanto, é a coluna maior que 0 e menor que 31. E a interseção da coluna e linha vai nos dar apenas uma única posição. E é este valor que vai ser lido ou escrito. Não é? Lido ou escrito. Portanto, então, precisamos da matriz, não é? com as 1024 posições de memória, precisamos de um descodificador de linha e de um descodificador de coluna. Bom, vamos ver aqui a leitura, observando aqui o pormenor em apenas uma célula. Portanto, a interrogação é feita, então, como foi dito, selecionar uma interseção coluna com linha. Depois, é necessário, portanto, aqui, é necessário ligar este amplificador, o Sense Amplifier, ok? Portanto, o bit armazenado será 0 se aqui a corrente I0 for diferente de 0, tá? Então, a gente, se quer armazenar o 0, aqui teremos que ter, portanto, aqui,
aqui uma corrente diferente de 0. Se quisermos armazenar o 1, a corrente I1 terá de ser diferente de 0. Ok? O que quer dizer que, portanto, por exemplo, se I0 for diferente de 0, o I1 vai ser igual a 0 e vice-versa. Tá? Bom, agora se quisermos, agora para escrever, o acesso à célula faz-se conforme como foi feito, como foi explicado inicialmente e também como foi aplicado na leitura. Portanto, é necessário selecionar uma interseção coluna e linha. Depois é necessário ligar o buffer de escrita. Então, se o bit a guardar for o 0, a tensão é V0 aqui terá de ser igual a VDD e aqui a tensão V1 terá que ser igual a 0 volt. Caso contrário, se quisermos guardar o 1, o V0 aqui terá que ser igual a 0 e o 1 terá que ser igual a VDD. Bom, vimos então assim de forma muito simplificada o funcionamento de uma RAM estática. Vamos agora ver como é que é implementada internamente uma RAM dinâmica e como é que é feito, como é que é o princípio de funcionamento. Portanto, uma RAM dinâmica, ela armazena bits individuais em capacidades parasita de um MOSFET, cuja carga não é mantida indefinidamente. Portanto, se a gente carregar aqui, vamos imaginar por hipótese, que num determinado instante temos aqui um conjunto de cargas, que isto ficou carregado com uma determinada tensão. Ok? Bom, infelizmente estas cargas, vai haver, estas cargas elas vão-se descarregando e portanto a tensão aqui vai começando a cair. O que significa isso? Que periodicamente é necessário, portanto, fazer o seu refrescamento, isto é, tornar a carregar este condensador. Ou seja, ao fim de algum tempo é necessário aplicar aqui uma tensão e carregar novamente o condensador. E o processo repete-se. E novamente um refrescamento, isto começa novamente a cair. E, portanto, é importante não deixar que a tensão desça abaixo de um determinado limiar. Portanto, para isso acontecer, é necessário haver um circuito de refrescamento, portanto, cuja célula, conforme aqui foi apresentado, é visitada periodicamente, repondo o seu valor lógico, portanto, novamente recarregando esta capacidade de armazenamento. Podemos observar aqui o pormenor de um arranjo de células sob a forma de matriz. Portanto, aqui do lado direito existe o codificador de linhas e aqui abaixo, em baixo temos o descodificador de colunas. E pronto, e aqui temos então o nosso array, neste caso 4x4. E, portanto, cada uma destas células armazena um bit. E, portanto, o refrescamento aqui destas células é feito individualmente. Bom, e também é necessário haver aqui uns circuitos de interface para o Sense Amplifier. Justamente que estas saídas também vão ajudar, também vão ser intervenientes no processo de refrescamento das células. Bom, vamos então fazer aqui uma comparação entre RAM estática e RAM dinâmica. Portanto, a RAM estática também é conhecida como SRAM, do inglês Static RAM, e a RAM dinâmica é conhecida como DRAM,
ou Dynamic RAM. Então, a RAM estática podem ser baseadas em multivibradores biestáveis. Dito de outra forma, podem ser implementados usando flip-flops, mas como é conhecido, um flip-flop necessita de um conjunto, pronto, não muito elevado, mas significativo de portas lógicas, mais especificamente de NANDs. E, portanto, isso requer muitos transistores. E vimos anteriormente que para implementar uma célula de RAM estática necessitamos apenas de 4 MOSFETs. Okay? Portanto, as RAMs estáticas são de implementação simples, possuem uma maior velocidade, tipicamente 4 vezes maior que as RAMs dinâmicas, devido à sua maior complexidade, não é? Comparativamente com a RAM dinâmica, possuem um maior custo por bit. Já as RAMs dinâmicas possuem uma maior capacidade de armazenamento, porque só é necessário um MOSFET e a sua capacidade parasita para armazenar o bit. Portanto, só precisamos de 2 elementos para implementar uma célula de armazenamento. Permitem uma maior densidade de integração, são mais complexas devido ao processo de refrescamento envolvido. Portanto, agora passando para as memórias do tipo ROM, portanto, as memórias ROM, nelas o conteúdo das células é fixo, ao contrário das RAM, não requer fornecimento constante de energia, é também uma memória de acesso aleatório e encontra-se disponível sobre diversas tecnologias, PROM, EPROM, EEPROM, mais recentemente Flash e outras. O primeiro tipo de ROM portanto, é programada no fabrico, são as chamadas masked ROM, portanto é enviado ao fabricante uma máscara com as palavras binárias que se pretendem gravar na memória, que constituem o programa, e portanto essas máscaras são máscaras litográficas que vão definir a existência ou não de percursos elétricos, e depois esse fabrico é feito por lotes e portanto, envolve um processo portanto, de litografia, usando justamente as máscaras. Existem também as PROM, elas são adquiridas virgem e uma vez programadas não podem ser não podem ser reprogramáveis. Existem também as EPROM, elas, uma vez programadas pelo utilizador, podem ser reprogramáveis, ok? Mas para isso, então, para escrever o programa é necessário usar um sinal elétrico, todavia, para apagar é necessário usar um processo óptico, mais especificamente bombardear, portanto, a superfície, portanto, as células de armazenamento, usando uma radiação ultravioleta. Esta radiação ultravioleta faz com que as cargas armazenadas nas diversas células, que definem os estados lógicos 1 e 0, elas desapareçam. Portanto, elas vão possuir energia suficientemente que lhes permitam fugir de armadilhas elétricas. E, portanto, este processo de apagamento é relativamente longo, dependendo do tipo, portanto, da quantidade, portanto, do tamanho da memória, tipicamente demoram 30 minutos a serem apagadas e a quantidade de vezes que pode ser apagado também é limitado e não é muito elevado. Normalmente as EPROMs são usadas no processo de desenvolvimento de firmware de sistemas embarcados. As memórias ROM são utilizadas para armazenar o conteúdo da BIOS em PCs, quando arrancamos o computador
A primeira coisa que ele vai fazer é ler o conteúdo da BIOS e depois a BIOS vai dar ou não ao processo de arranque, portanto, do sistema operacional. Bom, vamos agora ver a organização de um sistema de memória. Vamos recorrer ao caso particular do Z80. Portanto, o microprocessador Z80 consegue endereçar até 64 KB ou 65.536 posições de memória, ou seja, 2 levantado a 16 bytes. As etapas num projeto do sistema de memória, em primeiro lugar, devemos desenhar um mapa de memória e definir a organização da informação, nomeadamente a localização do programa sob a forma de ROM e a localização dos dados sob a forma de RAM. Vamos ver aqui um exemplo de um sistema de memória usando 1 KB ou 1024 bytes de programa e 4 KB, ou seja, 4096 bytes de dados. Portanto, o mapa, no nosso mapa, portanto, teremos 1024, que em hexadecimal é 0400H, mais 4096 posições, que em hexadecimal é 1000. Portanto, vamos ter um total de 5.120 posições, ou seja, teríamos que endereçar da posição 0000 até à posição 1400-1, ou seja, 13FF. Portanto, vamos desenhar aqui 1400H menos 1 é igual a 13FF. Isto porque a posição 0 também é considerada e é a primeira de todas. Portanto, podemos observar aqui, vamos voltar, isso, 13FF. Portanto, temos então aqui a primeira posição, que é 0000, e aqui a última posição, que é 13FF. Ora bom, a nossa ROM, portanto, ela tem 1024. 1024 é 0400. Na realidade, como portanto, a posição 0 também é usada, então teremos que subtrair 1 a 0400H. Ou seja, teremos 13FFH. Portanto, a posição 13FFH será a última posição da ROM. E a posição, aqui enganei-me na conta, vamos corrigir aqui, ok? A última posição da ROM será então a posição 03FF. E a primeira posição da RAM será a posição seguinte, a posição 0400. Bom, então, definida a localização da ROM e da RAM, vamos ver quantas linhas de endereços é que são necessárias para implementar a ROM e para implementar a RAM. Pois bem, a nossa ROM ela possui 1024 bytes, o que significa que possui 2 levantado a 10 posições de memória. Portanto, precisaremos de uma ROM, isto é, de um circuito integrado, que contenha 10 portanto, 10 linhas de endereços, isto é, 10 bits. Portanto, podemos então adquirir uma EPROM com 10 linhas de endereços para implementar a nossa ROM. Portanto, em relação à RAM, onde estarão localizados os dados, a nossa RAM ela tem então 4096 bytes, portanto 4096 posições de memória. Portanto, 4096 portanto, é igual a 2 levantado a 12. Portanto, precisaremos então de um circuito integrado contendo uma RAM
com 12 linhas de endereços. Todavia, temos uma questão importante. O circuito integrado da ROM tem 10 linhas de endereços e o da RAM tem 12 linhas de endereços. Contudo, não podemos nos esquecer que o total de posições de memória, somando as posições da ROM e da RAM, prefaz 5.120 posições. O que quer dizer que precisaremos de usar mais de 12 linhas de endereços. Neste caso, necessitaremos de 13 linhas de endereços. Isto porque o número total de posições, o 5.120, pronto, já sabemos que é superior a 2 levantado a 12 e é inferior a 2 levantado a 13. Daí o 13. Se por acaso este número 5.120 fosse menor que 2 levantado a 13, teríamos de continuar a aumentar este expoente sucessivamente e parar imediatamente quando o valor fosse superior a 5.120. Como não é o caso, como 2 levantado a 13 é maior que 5.120, então o nosso microprocessador usará 13 linhas de endereços para aceder a toda esta região, portanto, toda esta parte na memória. Bom, como sabemos, como vimos anteriormente, o circuito integrado contém a ROM, ele tem 10 linhas de endereços, a nossa RAM possui 12 linhas de endereços, o que quer dizer que vamos ter que fazer aqui uma seleção entre a ROM e a RAM. Portanto, não só porque a posição inicial da ROM e a posição inicial da RAM tem um intervalo específico, não é? Que é um múltiplo de 2, e também porque o número de linhas de endereços usados pela ROM é diferente do número de endereços usado pela RAM. Neste caso é menor, mas poderia ser igual ou mesmo superior. Portanto, vimos então que para endereçar as 5.120 posições precisaremos então de 13 linhas de endereços. Então vamos necessitar de um bloco descodificador de endereços que vai gerar um sinal ROM select e um outro sinal RAM select. Acontece que estes dois sinais são mutuamente exclusivos. Portanto, o ROM select será igual a 1. Sendo igual a 1, vamos selecionar então a ROM. Se o ROM select é igual a 1, então o RAM select tem que ser igual a 0 para não termos a RAM selecionada. E vice-versa, se selecionarmos a RAM, se o RAM select for igual a 1, o ROM select tem que ser igual a 0 para que a ROM não seja selecionada. Portanto, aqui temos as 10 posições de memória para a ROM. Para já temos aqui as mesmas 10 posições, desculpem, não é 10 posições de memória, temos aqui as 10 linhas de endereços da ROM e temos aqui para já as mesmas 10 linhas de endereços da RAM. Bom, vamos agora ver como é que vamos então montar portanto, a ROM e a RAM de forma global, usando aqui também este descodificador de endereços. Bom, antes dessa montagem, portanto, os sinais ROM select e RAM select são bastante simples de implementar. Portanto, a gente sabe que, portanto, temos aqui 13 linhas de endereços, quer dizer, significando que a nossa ROM ela usa as 10, portanto, os 10 bits menos significativos das linhas de endereço. Portanto, estes A0 a A9 são passados da entrada para a saída no descodificador de endereços de forma transparente, são os mesmos. Então, acontecendo o mesmo com o A0 e o A9 que vão para a RAM. A diferença está então aqui no ROM select e no RAM select. Ora bom, a gente vai selecionar selecionamos a ROM
se a gente selecionar as 1024 primeiras posições. As 1024 primeiras posições de memória, portanto, serão selecionadas quando as linhas A10, A11 e A12 serão iguais a zero, simultaneamente. Portanto, basta-nos apenas então analisar estes 3 bits, A12, A11 e A10. E portanto, aqui o nosso descodificador de endereços, as suas entradas deixarão de ser as 13 linhas de entrada de endereços para serem os 3 bits mais significativos das linhas de endereços que saem do microprocessador. E, portanto, os 10 menos significativos, como foi indicado anteriormente, são passados de forma transparente para a ROM e para a RAM. Pronto. E então, agora vamos ver então como é que se geram aqui estes sinais ROM Select e RAM Select. Portanto, no caso da RAM, os 3 bits mais significativos também vão ser passados de forma transparente para a própria RAM. E, portanto, o que vai diferir apenas é ou selecionamos este bloco ROM ou selecionamos este bloco RAM. E, portanto, o ROM select é igual a 1 apenas quando os 3 bits menos significativos das linhas de endereços são iguais a 0. E então temos que ROM select é igual a não A10 mais A11 mais A12. Bom, agora numa lógica de o que não é gato é calme, não é? Significa que se o ROM select é 1, então o RAM select tem que ser 0 e vice-versa. Então é fácil perceber que o ROM select e o RAM select, os seus valores são complementares um do outro. Então temos aqui o ROM select já definido, então o RAM select é simplesmente o ROM select invertido. Bom, vamos então observar aqui o sistema completo, tendo o nosso microprocessador, a ROM e a RAM. Aqui ainda não vamos representar o barramento de dados para a figura não ficar demasiado complicada. Então temos aqui os 10 bits menos significativos das linhas de endereço, os menos significativos, então são passados de forma transparente para a ROM e para a RAM, ok? Os 3 bits mais significativos das linhas de endereços são passados de forma transparente para a RAM e para a ROM não vai nada. E estes 3 bits são os que vão definir os sinais ROM Select e RAM Select. Agora, antes de avançarmos, não é? Reparemos que anteriormente tínhamos ROM Select sem, portanto, sem aqui a linha de negação, ok? Vamos já ver mais a seguir porque é que passamos de ROM Select sem barra para ROM Select com barra. Vamos agora focar-nos aqui no barramento de dados, que não está ainda representado. Vamos então representá-lo. Bom, então agora temos aqui os 8 bits do barramento de dados. Estes 8 bits ligam de forma transparente. Portanto, estes 8 bits ligam de forma transparente na na ROM e na RAM. Ok? Agora estamos aqui a pensar, agora observando aqui, reparemos que temos aqui, portanto, isto aqui é um barramento, portanto, aqui vamos imaginar 8 linhas em paralelo, por isso é que aqui esta linha está mais grossa, que significa que na realidade temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, aqui a mesma coisa, não tenho espaço para fazer isto, aqui a mesma coisa, 8 linhas, e aqui a mesma coisa, 8 linhas.
ok? Agora, uma situação que salta à vista é que vamos imaginar aqui a ROM e a RAM, se elas ativam, vamos imaginar, a ROM é sempre de leitura, a RAM também é sempre de leitura, não é? Peço perdão, a ROM é sempre de leitura, a RAM é de leitura e escrita, mas vamos imaginar que por um infeliz, vamos esquecer aqui este bloco, que ainda não foi explicado, vamos imaginar que por um infeliz acidente aqui a ROM é ativada e a RAM também é ativada, certo? Então a ROM coloca aqui 8 valores no barramento de dados. Aqui a RAM, vamos imaginar que é ativada e é ativada para leitura, então ela também coloca aqui 8 valores, não é? No barramento de dados. Então vamos ter aqui eventuais curtos-circuitos. Então temos que prevenir a situação de ter esses curtos-circuitos, certo? Para isso é que vai servir aqui este bloquinho, o bloquinho que vai gerar o sinal ROM Select e RAM Select. Portanto, anteriormente a gente falou em ROM Select e RAM Select sem a barra por cima e agora ela surge-nos por cima. Porquê? Bom, os circuitos digitais, portanto, memórias ROM, memórias RAM, as linhas de dados, que aqui não estão representadas agora aqui nesta figura, as linhas de dados, elas têm 3 estados. Portanto, se elas tiverem, vamos imaginar aqui a ROM, ela é sempre de leitura, não é? Se ela estiver ativada, as linhas de dados vão valer zeros e uns, certo? Mas se ela estiver desativada, é como se a ROM não existisse, está certo? Então, se a gente desativar a ROM, é como se ela não existisse, como se não existisse aqui no nosso esquema. Acontecendo o mesmo com a RAM. Então, essa existência vai estar a cargo destes sinais. CE, note CE que é ativo a 0, no caso da ROM, CE que é ativo a 0, tá? Que é este sinal aqui. O que é o CE? O CE é o sinal de Chip Enable. E então, se o valor for 0, como eu disse, ele é ativo a 0. Então, se este valor aqui for 0, então a RAM é selecionada. Se for 1, a RAM não é selecionada. Então temos que ter o cuidado de, aqui, por exemplo, se aqui for 0, então aqui terá que ser 1. E vice-versa. Porque nesta situação, então, eu aqui não consigo apagar. Vamos ver se tenho aqui a borracha. Vamos apagar isto. Ok. Então, nesta situação, aqui, se tivermos 0 no CE da ROM e 1 no note CE da RAM, então a RAM é como se não existisse. Tá? Portanto, como se não existisse, quer dizer que no barramento de dados vamos ter alta impedância, que é este valor aqui, AIG-Z. Tá bom? Se o CE for igual a 0. Então, temos alta impedância se o CE for igual a 0. Atenção, o CE, que é o Chip Enable, portanto, CE sem a barrinha. Portanto, vamos fazer assim, CE igual a 0, certo? Então, o note CE é igual a 1. Portanto, teremos alta impedância se o note CE for igual a 1. Reparemos que o que é ativo a 0 é o note CE, não é o CE. Isto faz um pouquinho de confusão, mas é mesmo assim. Ok? Pronto, então daqui vem a explicação de a gente então passar do ROM Select para o Not ROM Select. Que o que a gente quer, na realidade, para ativar, a gente precisa de, aqui neste caso, precisa de um 0 e não de um 1, certo? Portanto, aqui, então, o Not ROM Select liga ao Not CE, ao Not Chip Enable. Então, para o Not ROM Select ser igual a 0, todos o A10, o A11 e o A12 têm que ser igual a 0. Basta um deles ser igual a 1 para este Not ROM Select ser igual a 1 e, portanto, o Not Chip Enable do ROM ser igual a 1. E, portanto, desativando. O RAM Select, neste caso, deixa de ser RAM Select para ser Not RAM Select. O Not RAM Select é a inversão do Not ROM Select.
E, portanto, se o not ROM select é 0, e, portanto, ativa 0, ativa-nos o ROM, o not RAM select é igual a 1, portanto, está desativado, porque o sinal not CE é ativo a 0 e desativo a 1. Ok? Pronto. Então, nesta situação, é como se a RAM não existisse e só existisse a ROM. Vamos agora ver o que é que acontece quando a gente inverte os papéis. Vamos apagar ali aquelas anotações e inverter as situações. Portanto, vamos apagar. Vamos deixar aqui esta cábula, ok? Então vamos imaginar que uma destas linhas aqui é igual a 1, basta uma delas, então aqui temos o 1, portanto aqui temos o 1, o ROM, o chip enable, not chip enable da ROM é 1 e portanto a ROM é como se desaparecesse, como se esvaísse no ar, e o not RAM select é 0, então a gente vai selecionar então a RAM porque o not chip enable é igual a 0. Agora a RAM, agora temos duas hipóteses, ou é leitura ou é escrita. E então se a gente quiser leitura, ok? Para leitura, o not output enable, ok? Tem que ser igual a 0. E o not write enable, portanto, tem que ser igual a 1. Portanto, o not ou é ativa, quando igual a 0, ativa a leitura, e o not w é, quando igual a 0, ativa a escrita. Portanto, aqui neste caso tem que ser igual a 1, que é para a RAM saber que nesta situação ela vai ser lida. Vai haver uma leitura e não uma escrita. Se fosse ao contrário, se o not output enable fosse igual a 1, e por definição o not write enable fosse igual a 0, significa que aqui a gente ia efetuar uma operação de escrita na RAM. Quer dizer, iríamos se o microprocessador fizesse isso, tá? Portanto, isto aqui é condição, portanto, a ativação de um destes sinais, de um ou de outro, é condição obrigatória, mas não necessária, ok? Vamos imaginar, para escrevermos algo na memória, o microprocessador tem que colocar esse dado no barramento de dados. Bom, aqui temos então representado CE, que significa Chip Enable, mas existem outras, portanto, outras terminologias, tais como CS, Chip Select, etc. Portanto, para ficar mais para ficar mais apreendido, então o WR write escrita, então temos o sinal de write enable, que neste caso aqui no esquemático leva portanto, o sinal de inversão, e temos o RD que é de read ou leitura e o OE que é leitura, output enable. Aqui temos uma grelha que devia estar escrito output enable. Aqui devia ser assim. Aqui devia ser. O que é isto? Caneta de filtro. Aqui devia ser output enable. Pronto, a minha letra é assim um pouco horrível, mas percebe-se. Pronto, então já ficou mais ou menos percebido que portanto, temos aqui uma natureza partilhada dos barramentos. Portanto, e já vimos então que existe a questão da contenção elétrica, isto é, o perigo de dois dispositivos estarem simultaneamente a enviarem sinais elétricos para o barramento. Neste caso, o barramento de dados. Por exemplo, temos que evitar uma situação em que, por exemplo, a memória, a RAM ou a ROM estejam a escrever aqui, portanto, a enviar um dado para o barramento de dados, ou uma memória RAM ou ROM esteja
a enviar dados, por exemplo, em simultâneo com uma porta de entrada, aqui garantidamente temos problemas de contenção elétrica. Além disso, temos também a questão do carregamento do mesmo, do barramento. Quanto mais, mesmo só portanto, mesmo só tendo um elemento ativado, vamos imaginar que aqui as entradas não estão ativadas, que só está a memória, né? Pode ser RAM ou ROM, não é? Quanto mais elementos a gente pendurar aqui no barramento, mais a gente altera a impedância vista daqui deste ponto, no microprocessador. Então estamos a alterar o carregamento do barramento, neste caso do barramento de dados. E também vai haver carregamento no barramento de endereço e no barramento de controle. É evidente. E, portanto, este carregamento normalmente não é para baixa velocidade, não introduz grandes problemas, mas para altas velocidades podemos ter aqui problemas de adaptação ou casamento de impedâncias. Podemos ter portanto, sinais refletidos devido a desadaptações de impedâncias. Portanto, estes fenómenos estranhos de reflexões não acontecem só nos livros das disciplinas de eletromagnetismo ou ondas guiadas. Existem em problemas reais do mundo real. E em microprocessadores, então, isso é um problema constante. E cada vez mais devido ao aumento de velocidades de transferência de dados. Bom, então, como temos então a questão portanto, da natureza partilhada dos barramentos, devemos evitar esta situação, ter vários dispositivos a enviar sinais elétricos em simultâneo para o barramento. Portanto, então para isso, para resolver este problema, teremos de colocar aqui, pendurar diversos dispositivos que possuam circuitos tampão ou buffer. Portanto, que sejam circuitos abertos quando desativados, possuindo um estado de alta impedância, também conhecido como o terceiro estado. Aqui nesta figura conceptual, todos estes três dispositivos estão desligados eletricamente do barramento. Nesta situação, só este dispositivo é que está a enviar dados para o barramento, os outros não, certo? Portanto, este sinal aqui está a ativar aqui esta chave. Aqui nesta situação temos estes dois sinais a ativar simultaneamente estas duas chaves. Isto ocorrerá devido a erro humano. Normalmente é sempre assim, erro humano. E então aqui temos temos dois dispositivos a enviar sinais simultaneamente e podemos ter curto-circuitos. E portanto é necessário planear bem o sistema para evitar esse erro humano.